Olá pessoal, Walter Ribeiro, consultor de empresas, consultor de treinamentos, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto demais. Vamos falar sobre rapport, palavra de origem francesa. Se você não sabe o que significa, aguenta aí que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Mas antes, eu vou mostrar o rapport acontecendo na prática, nesse vídeo que você vai ver agora. Toca ali play! Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía muchas ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así? Sí, toco tango. ¿Tango? Y canta, abuela. Yo bailo. ¿Haces tango? Tango fusión, con rock. Con rock, está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el risotto de mi abuela. Lo hice yo, ¿eh? Te felicito. Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil? Estudia medicina, como vos, pa. ¿Y qué especialidad? Neurocirujano. Qué maravilla. A todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas y es naturalmente vegana. H2O, perfecta para las comidas en familia. Pois é, pessoal, rapport é a arte de se conectar com o outro. Como a gente viu nesse vídeo, o garoto lá no jantar, na casa da namorada, sendo apresentado para toda a família, entendendo como cada um funcionava ali e usando técnicas de comunicação verbal e não verbal para se conectar com as pessoas. Bom, sabe quando você conhece alguém que você tem a impressão que conhece aquela pessoa há 20 anos, você fala, nossa, mas que pessoa bacana. Então, isso é o rapport natural. Porém, às vezes, quando você tem contato com alguém diferente, o santo não bate, como dizem, né? O santo não bate, não dá match. Às vezes tem gente que por algum motivo, que nós não sabemos naquele momento exato, faz com que não exista este entrosamento natural. Para isso existe o rapport. Bom, mas o que significa rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa. Tudo começou quando, lá na França, na década de 60, 50, 70, durante as sessões de terapia de casal, os terapeutas, quando estavam lá observando os casais e percebiam que os casais se entendiam, eles diziam, opa, agora vocês estão em rapport. Era aquele momento no qual eles estavam em sincronia, estavam se entendendo perfeitamente. Tipo o Dia dos Namorados, você vai no restaurante, você olha as mesas com os namorados, os casais, eles estão todos assim, com a mesma comunicação não verbal, com uma afeição, um sorriso no rosto, eles estão em rapport. Eles estão em rapport. Quando a gente vai para a nossa língua, para o português, não existe uma tradução exata para a palavra rapport. Algumas pessoas usam relação, interconexão, relatório, mas a grande verdade é que a palavra que nós temos na nossa língua, que mais se assemelha ao que o rapport quer dizer, é a palavra empatia. Empatia. Empatia que a gente entende com a metáfora de calçar os sapatos do outro, como se fosse possível realmente você sentir o que o outro sente, né? Não é possível, a gente sabe, não exatamente, mas a gente pode se colocar no lugar do outro. Porém, é importante diferenciar o que é empatia do que é simpatia. As palavras são parecidas, mas o sentido ele não é o mesmo. Simpatia e empatia, ambas as situações possuem intenções positivas. Não tenha dúvida disso, tá? Mas são situações diferentes. Vou mostrar para vocês. Imagina que um amigo seu ou amiga rompeu um relacionamento. E aí você foi na casa dessa pessoa, foi falar com ela e disse, poxa, não fica triste aí não fica para baixo não, vamos sair com a gente, a turma toda vai estar lá, a gente toma uma cervejinha, escuta uma música, vamos lá com a gente. A sua intenção nesse momento ela é positiva, você quer tirar a pessoa daquele estado ruim para colocá-la em um estado no qual ela vai se sentir melhor. Só que você está fazendo isso querendo também sentir-se melhor. Você não está preocupado só com ela, você está preocupado com ela, mas também com você. Isso pode ser até inconsciente e às vezes, gente,
até faz mais sentido ser simpático. Porém, é importante você entender que nem sempre é a simpatia que vai resolver a situação, vai resolver o problema daquela pessoa, tá? Existe sim um componentezinho de egoísmo na simpatia, porque você está preocupado com a pessoa, mas também com você. Você também não quer ficar naquela situação. Já no caso da empatia, é diferente. Na empatia, imagina o seguinte, um amigo seu perdeu um ente querido. E aí você foi lá no velório, encontrou esse amigo, se aproximou dele e disse, olha, eu não posso sentir a dor que você está sentindo, porque você amava essa pessoa como ninguém. Ela era muito importante para você. Mas eu vou ficar aqui do seu lado para passar por tudo o que você está passando junto com você. Isso muda tudo. Você não está preocupado em tirar ela de uma situação ruim para você ficar bem também. Você está disposto a sofrer o que ela está sofrendo, entre aspas, tá? Para poder fazer bem a ela, para que a sua companhia possa ajudá-la a passar por este momento de dificuldade com a sua presença, com um ombro amigo. Isso é empatia. O rapport, ele se parece muito mais com a empatia, tá? Da onde vem esse conceito do rapport? Ele vem da PNL. PNL é uma sigla para Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística, ela é uma tecnologia de comunicação. Ela surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e ela nos ajuda a implementar algumas intervenções que agilizam este processo de comunicação, que otimizam esse processo de comunicação. No caso do rapport, a PNL faz exatamente isso. É uma técnica que te ajuda a entrar em empatia com o outro mesmo quando você não tem os elementos ali necessários para que isso aconteça. Tá? Isso é a PNL e o rapport. Mas como isso funciona exatamente nas pessoas, né? Bom, para entender isso, a gente vai ter que recorrer um pouquinho à neurociência. Vamos falar de uma teoria que explica a estrutura física do cérebro em 3 partes. A teoria do cérebro trino. Segundo essa teoria, o cérebro ele possui uma área chamada de neocórtex, que fica nessa região central, que é onde nós processamos os pensamentos racionais, lógicos, né? Imagina o seguinte, que se nesse momento ligasse aqui em mim vários eletrodos a um equipamento de diagnóstico por imagem, me injetassem um contraste e ficassem observando a telinha lá enquanto me faziam algumas perguntas. A primeira pergunta seria, quanto é 57 vezes 49? A parte no meu cérebro que iria brilhar é esta parte aqui. Porque eu precisaria acessar a minha memória de trabalho, onde eu tenho os esquemas mentais para fazer os cálculos, para fazer as contas. É aqui que iria brilhar, tá? Essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura, ela é mais interna, é o sistema límbico, onde são processadas as emoções. Se ainda ligada aos eletrodos e o pessoal ainda observando a telinha de diagnóstico por imagem, me perguntasse o seguinte, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Como você se sentiu nesse dia? Eu iria na hora me lembrar do meu casamento, ou do nascimento da minha filha, né? E é o sistema límbico que iria brilhar nessa telinha nesse momento, porque eu estaria acessando uma região do cérebro que processa as emoções. E a terceira estrutura do cérebro trino é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele possui características evolutivas adaptativas. Quando estávamos lá nas cavernas, éramos nômades, e nós víamos o tigre dente de sagre se aproximando. A gente precisou em algum momento aprender que aquilo era um perigo, que aquele animal não era domesticável, e que eu tinha que ali ter aquela reação de luta ou fuga, né? O organismo foi aprendendo, isso ficou gravado no sistema reptiliano. É por isso que, por exemplo, aqui eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo, se você está à noite, na rua, 11 horas da noite, vem 2 caras numa moto, passa por você, aí faz a voltinha
vindo em sua direção, você logo pensa, perdi. Perdi o celular, fui roubado. O que faz você pensar isso? É o sistema reptiliano, que vai jogar sangue para os seus membros, para as extremidades, para você ou lutar, ou você correr, né? Ou congelar. Enfim, esse sistema reptiliano, a gente vai voltar nele várias vezes aqui durante o treinamento. Ele aprendeu ao longo do tempo a perceber coisas nos outros, que podem aumentar ou diminuir o seu rapport.